Meus irmãos, saudações em Cristo Jesus, Pastor Sandro Fontoura, seja bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos aqui nessa oportunidade para vos trazer uma palavra do coração de Deus. O latido dos cachorros, olha só, eu estou entrando dentro do seu lar com essa mensagem. O latido dos cachorros. Tenho certeza que Deus irá edificar e abençoar as nossas vidas. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe, acione o sininho e vamos embora, propagando o reino de Deus juntos. Meus irmãos, estamos com a palavra de Deus para a nossa meditação que está no livro do Gênesis, no capítulo de número 41 e o versículo de número 41 a seguir que diz assim: Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir de roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Meus queridos irmãos, diante desta palavra, nós observamos esse momento maravilhoso na vida deste homem chamado José, que agora com 30 anos de idade vira governador da terra do Egito. O momento da honra em que Faraó chama José e coloca ele como segundo homem da terra do Egito. O texto que nós ora acabamos de ler nos afirma que Faraó chegou a uma conclusão: não tem um outro homem. O homem que governará essa terra, o homem que tem o Espírito de Deus, que tem a revelação do céu, é José. E ele chegou ao ponto de colocar o seu anel de sinete ou de selo na mão de José. Colocou um colar de ouro no pescoço de José e buscou a melhor roupa, o melhor linho finíssimo do Egito para vestir José. E fazendo tudo isso, tomou o seu segundo carro, colocou José em cima desse segundo carro. E diz a Bíblia que enquanto a carruagem passava, os arautos do rei iam anunciando que estava passando o príncipe do Egito, o primeiro ministro do Egito, o governador do Egito, José. Olhando a este fato, esse acontecimento, nós ficamos deslumbrados, maravilhados, porque afinal de contas, este homem agora era um homem que tinha tanta autoridade que a palavra nos mostra que Faraó disse: ninguém levanta a mão e ninguém levanta os pés sem a tua autorização nessa terra. Tudo isso é bom e maravilhoso, mas nós devemos observar, notar os lugares por onde José passou para chegar neste momento de honra. José, ele foi traído em 3 instâncias. Foi traído pelos seus irmãos,
foi traído pela mulher de Potifar, que lhe caluniou, que armou uma emboscada para José e o lançou dentro de uma casa de detenção. Foi traído pelo copeiro. Quando ele revelou o sonho do copeiro, ele falou: quando isso acontecer, que tu estiver servindo vinho numa taça diante de Faraó, não esqueça de mim. E o copeiro acabou se esquecendo. Mas José nunca desistiu dos seus sonhos. Nunca deixou de crer. Com 17 anos, ele sonhou e falou para os seus irmãos: eu estava no campo, o meu feixe ficou de pé e todos os demais feixes se prostraram diante da minha presença. Ele ainda contou um outro sonho e o seu pai chamou a atenção dizendo: vem cá, que sonho é esse? E José disse: eu vi o sol, a lua, vi 11 estrelas prostrando-se diante da minha presença, diante da minha face. E o velho Jacó adverte José dizendo: acaso eu, tua mãe, teus irmãos, algum dia iremos nos prostrar diante da tua presença? E a partir daí José passou a ser tratado pelos seus irmãos como o sonhador. Num dia que seu pai pedira para ele ir ao campo ver como estavam seus irmãos armaram uma emboscada, lançaram ele dentro de uma cisterna. E diz a Bíblia que Rubem intercedeu e disse: não vale a pena nós matar a José. Judá vai e toma um cabrito ou um bode e com o sangue desse cabrito suja a túnica de várias cores que seu pai lhe dera de presente quando completara 17 anos de idade. E a palavra de Deus nos mostra que José caiu dentro de uma cisterna e nunca murmurou. Viveu um processo longo. Tinha 17 anos de idade quando foi vendido e negociado pelos seus irmãos e lançado dentro de uma cisterna. Com 30 anos virou governador da terra do Egito. Mas ele foi rever seus irmãos quando tinha 39 anos. Tinham se passado muito tempo. Os 7 anos de bonança, de prosperidade do Egito já tinham passado, já tinha 2 anos de miséria na terra, de muita necessidade, que nada se produzia e o mundo estava em colapso. Quando os irmãos de José, depois de uma fome em Canaã, foram até a terra do Egito. Mas voltando para a cisterna, voltando para o começo da história desse homem. Se tem alguém que não deveria pagar preço pela vida de José, foi aquele cabrito. Imagine que 11 homens foram atrás de um cabrito. Aquele cabrito foi o coadjuvante da história de José. Ele morreu para que seus irmãos, através deste plano, pudessem enganar o velho pai Jacó. Que com o sangue do cabrito suja a túnica de José, leva para Jacó e Jacó chora amargamente pensando que o seu filho estava morto. José, quando caiu na cisterna, ele teve a capacidade de entender o tempo de Deus. Quando seus irmãos lançaram ele na cisterna, diz a Bíblia que eles se assentaram para comer pão. Enquanto eles comiam pão, José via o farelo cair na sua cabeça. Ele entendeu: esse é o meu tempo, um tempo de farelo. Mas o tempo iria passar. Aos 30 anos, ele seria governador da terra do Egito e teria pão para dar para muita gente. Queremos um tempo de pão, mas não queremos viver o processo e o tempo de Deus. Porque Deus, ele vive dentro do seu querer, da sua própria vontade, a sua soberania. E nós nos sujeitamos. José se sujeitou, ele entendeu, é um tempo de farelo, ele recebeu a proposta de Deus. De dentro da cisterna ele entendeu perfeitamente: eu aqui estou sozinho com Deus. E é melhor estar sozinho com Deus do que estar no meio de 11 murmurador, que não acreditam nos meus sonhos e nos meus projetos. Você sabe, meu irmão, eu peço licença para entrar dentro do teu lar, que às vezes é melhor nós estarmos sozinhos com Deus do que estar no meio de pessoas que não acreditam em nós, que não acreditam nos nossos ideais, nos nossos projetos, naquilo que nós sonhamos com Deus. Uma solidão com Deus, nós sempre seremos a maioria. José,
Quando ele estava dentro da cisterna, quem cai dentro de um poço não tem poder para olhar para frente, nem para trás, nem para a direita, nem para a esquerda. Quem cai dentro de um poço só pode olhar para cima. José entendia perfeitamente que era hora de olhar para cima. Eu quero te dizer que está chegando um tempo que nós vamos ter que olhar para cima. É hora de olhar para cima. Seus irmãos negociaram José por 20 ciclos de prata. Para os seus irmãos, ele valia isso. A caravana que ia para o Egito pagou os 20 ciclos de prata por José. Mas ninguém sabe por quanto ele foi comprado. Para os irmãos de José, o que ele valia era aquilo. 20 ciclos de prata. Mas Potifar, a Bíblia não fala quanto ele pagou por José. Tem pessoas que nos vendem por um preço muito barato. Nós somos desvalorizados na boca de muita gente. Mas existe alguém que nos valoriza muito e que pagou um alto preço por nós. A luz da palavra de Deus nos mostra que no momento em que José é levado ao Egito, lá ele é comprado. O capitão da guarda de Faraó, Potifar, acompanhado de sua esposa, compra José. Diz a Bíblia que José cresce, prospera tanto na casa de Potifar, que Potifar entrega todo o seu patrimônio e seus bens nas mãos de José, e ele só tem uma preocupação de se assentar à mesa para comer. Porque o demais José cuidava de tudo. E diz a Bíblia que tudo que José passava às mãos, Deus fazia prosperar. A bênção de Deus estava sobre José. José entendeu. No primeiro sonho, ele sonhou que estava no campo. O segundo sonho, ele sonhou com o sol, com a lua e com as estrelas. O primeiro sonho, sonhou com as coisas naturais e terrenas. Ele vivia no campo. Ele sonhou com aquilo que era natural. Mas o segundo sonho, ele sonha com as coisas de cima. Ele sonha com o sol, com a lua, com as estrelas. Nós temos que viver esses dois ambientes. O ambiente terreno e o ambiente espiritual. José viveu isso. A mulher de Potifar, colocando os olhos em José, e diz a Bíblia que ele era um homem ou um jovem de boa aparência, bonito, ela chama ele a fim de trair a Potifar e diz: deita-te comigo, tu é um escravo, tu está longe de tudo, de todos, da tua pátria, dos teus pais, dos teus amigos e irmãos, tu está longe dos teus parentes, deita-te comigo. Ele falou: eu não posso me deitar contigo porque eu estou longe de tudo e de todos, mas eu estou tão perto de Deus que eu não posso ir para a cama contigo. Por conta desta fidelidade, José paga pelo ato de calúnia daquela mulher. Ele vai parar dentro de uma casa de detenção, porque gritando ela no momento em que José não quis deitar com ela, José na fuga deixa a túnica na mão dela. E ela fala para Potifar que o escravo queria violentá-la. Potifar não dá direito de defesa para José e coloca ele na casa de detenção. E diz a Bíblia que ele acha graça diante dos olhos do carcereiro, que coloca ele como líder na casa de detenção. E Deus, dentro da sua onisciência, faz com que o copeiro e o padeiro caiam em descrédito diante de Faraó e consegue deixar Faraó zangado, bravo. E Faraó manda prender o padeiro e um copeiro e coloca na mesma cela aonde José era carcereiro. O padeiro tem um sonho, o copeiro tem um sonho. Deus começa revelando o sonho do copeiro e diz: olha, daqui a 3 dias tu vai servir vinho diante de Faraó. E quando isso acontecer, não esqueça de mim. E diz a Bíblia que o copeiro esqueceu de José, mas o Deus que fez os céus e a terra não esqueceu de José. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque para os irmãos de José ele era um sonhador. Para a mulher de Potifar ele poderia ser até um garoto de programa. Para os compradores de escravo na praça poderia ser uma mercadoria a ser conquistada. Para os presos na casa de detenção, José poderia ser mais um detento que havia chegado.
Mas para o Deus que fez os céus e a terra, José já era governador desde antes da fundação do mundo. Não interessa o que os outros pensam de você, não interessa o que os outros imaginem que você seja. O que interessa é o que Deus planejou para a tua vida. Esse homem permaneceu fiel e diz a Bíblia que o copeiro esqueceu de José e passaram-se 2 anos para que Faraó tivesse um sonho. Observando as entrelinhas da Bíblia, nós vamos ver e a Bíblia vai nos mostrar que José sonhou. O copeiro sonhou, o padeiro sonhou, mas o sonho melhor e maior quem teve foi Faraó, porque este sonho que ele teve perturbou o homem que comandava o mundo antigo, o rei do Egito, e não havia em toda a terra do Egito alguém que interpretasse. Até que o copeiro lembrou da sua falta e disse: tem um homem na casa de detenção, que hoje eu me lembro da dívida que eu tenho com ele. Ele revelou meu sonho, revelou o sonho do padeiro, e assim como revelou, assim aconteceu. E Faraó disse: tragam esse homem para que eu possa contar a ele meu sonho. E no momento em que Faraó conta o seu sonho para José, José revela o sonho para Faraó, dizendo: olha, as vacas gordas que tu viste subindo do Nilo e pastando à margem do rio, que foram devoradas por 7 vacas magras, e as 7 espigas de milhos com muitos grãos bonitas, e as outras 7 grãos de milho ou espigas de milhos, uns grãos feios, sem aparência, sem sementes, que está dentro desta revelação. As 7 vacas gordas foram devoradas pelas 7 vacas magras. E as espigas de milhos boas também foram tiradas, porque elas tiveram que dar lugar para 7 espigas de milhos que não tinham semente, que não tinham bom fruto. E então José disse: olha, esses 2 sonhos é um só. O Deus que fez os céus e a terra dará 7 anos de fartura nessa terra. E depois virá 7 anos de miséria. E tu precisa de um homem para te orientar no que tu deve fazer em toda a terra do Egito, para que tu aproveite esses 7 anos de fartura por conta da miséria que virá aí na frente. Faraó ficou tão encantado que ele olhou para os seus oficiais e disse o seguinte: será que nós precisaríamos ir atrás de um outro homem? Este homem porventura não está diante de nós? Qual homem em toda esta terra que nós vamos encontrar? O Espírito de Deus. Porque naquele momento Deus dá testemunho de José. E Faraó diz o seguinte: olha, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos trocar tua roupa. Vamos colocar um colar de ouro no teu pescoço. Vou te dar um anel com meu selo. Tu vai subir em cima de uma carruagem. O arauto vai anunciar, e por onde essa carruagem passar, todos vão se prostrar. Porque quem vai desfilar agora na terra do Egito é José, o governador do Egito. O escravo que agora é governador. O traído e caluniado que agora é o governador. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, quando José desfilou na terra do Egito com a sua carruagem, imagine aonde estaria a mulher de Potifar, que foi responsável por colocá-lo na cadeia pelo mínimo 3 anos através de uma calúnia. Aonde ela estaria no meio da multidão quando viu o escravo governador passar. Era o momento da honra de Deus. Agora eu te pergunto algo muito importante e você responde aí no teu espírito. Quando é que uma carroça passa na rua da tua casa que cachorro não late? Quando carroça passa na rua da tua casa, cachorro vai latir.
Era a honra de Deus sobre a vida de José. José agora, ele tem o poder sobre a terra do Egito e Faraó disse: ninguém levanta a mão e ninguém levanta os pés sem a tua ordem, porque somente eu serei maior do que tu em toda esta terra. Era o momento da honra de Deus sobre a vida de José. Eu quero te dizer em nome de Jesus, está chegando um tempo de honra de Deus para a tua vida. Eu falei no encontro de liderança em Belo Horizonte, numa oportunidade que estava boa parte da grande liderança do estado das Minas Gerais, numa escola bíblica. Quem não ouve a batida dos cadeados não ouvirá o latido dos cachorros. José viveu 13 anos de tribulação, da cisterna até ser chamado por Faraó. 13 anos ouvindo batida de cadeado, as portas se fechando. Mas no momento em que Faraó colocou ele em cima da carruagem, ele começou a desfilar na terra do Egito, com certeza os cachorros começaram a latir. Deus vai te dar um tempo de muitas latidas de cachorros. Muita gente que não acreditou em você. Muitas pessoas que não sonharam junto contigo. Muitas pessoas que não acreditaram que você poderia ser ou ter. Ter ou ser. Pessoas que desdenharam, desfizeram, desprezaram, te humilharam, vão ficar latindo, porque o dia da honra está chegando. Eu sou um ex-dependente químico. O Deus que fez os céus e a terra me tirou dentro de uma clínica psiquiátrica. Quando eu me converti, eu apenas era um louco que tinha saído do hospício. Lembro-me que numa oportunidade falei para minha mãe que eu sonhava que estava voando sobre os oceanos, sonhava que estava voando sobre montanhas, sonhava que estava voando sobre desertos, sobre florestas, sobre rios. E uma vez eu falei para ela assim, eu sonhei que estava voando sobre uma montanha de gelo. E numa oportunidade, eu estava do outro lado do mundo, eu liguei para minha mãe e disse, olha, já atravessei os oceanos, já vi montanhas, já sobrevoei florestas. E aí um dia ela me perguntou, vem cá, nos teus sonhos que tu me falava, numa oportunidade tu me falou que tu sobrevoou sobre montanhas de gelo. Tu já viu montanhas de gelo? Eu falei, não, ainda não. E numa das minhas viagens que eu fiz para Galápagos, no retorno, quando eu vim do arquipélago de Galápagos, que saí do arquipélago para Guayaquil, de Guayaquil para Lima, no Peru, e de Lima, no Peru, para o estado de São Paulo, no Brasil, quando nós decolamos do aeroporto de Lima e que entramos na rota, na linha de cruzeiro, o piloto falou, senhores passageiros, nós vamos perder um pouco de altitude, passaremos por uma leve e momentânea turbulência, porque nós queremos que vocês tenham uma das visões mais lindas da América Latina. Vocês vão ter uma visão maravilhosa. Quem está à direita da aeronave vai ter o privilégio de ter uma visão mais privilegiada. Era onde eu estava. Quando o avião saiu das nuvens, passou pela leve e momentânea turbulência, eu olhei à direita a Cordilheira dos Andes, as montanhas de gelo. Aí Deus falou assim para mim, eu fiz o piloto baixar a altitude da aeronave para te mostrar que eu sou poderoso para cumprir com as minhas promessas. Entenda que Deus tem o comando de tudo e quem honra o homem nesta terra é Deus. Deixa os cachorros latir e permaneça você na presença de Deus. Deus é soberano na sua escolha e Deus te escolheu. Viva a tua experiência com Deus. Nem sempre aquilo que não é bom para nós deixa de ser o melhor de Deus. Tem coisas que para nós não é bom. A cisterna não foi bom para José, mas era o melhor de Deus. A casa de detenção não foi bom para José, mas era o melhor de Deus para José. A calúnia não foi bom para José, mas era o melhor de Deus para José. Os irmãos trair a José não era bom, mas era o melhor de Deus para José.
quando os seus irmãos vão na primeira ida da terra de Canaã ao Egito, porque ao mesmo tempo que José é honrado, Deus manda uma fome na terra de Canaã. E eles chegam lá, eles se prostram diante de José. Quando José olha, ele lembra do primeiro sonho. José manda chamar seu pai, manda chamar seus parentes e amigos. Sobe 70 da terra de Canaã e chega ao Egito. José os hospeda na terra de Gósen. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas cumpriu em José. O Egito é o útero que Deus usa para de 70 homens que chegam à terra do Egito, sai 3 milhões para a terra prometida, porque em José se cumpre uma promessa. A promessa da multiplicação. E José é um homem sem rancor. A Bíblia não mostra ele perseguindo depois a mulher de Potifar. A Bíblia não diz que ele tratou os seus irmãos com disciplina, ou ele pegou seus irmãos e colocou dentro de uma casa de detenção. Ao contrário, diz a Bíblia que ele levantou a voz em choro e disse: eu sou o vosso irmão José, que vocês venderam para o Egito. Onde está o meu pai? Ele lança-se ao pescoço dos seus irmãos, os beija e fala para eles: não fiquem tristes, porque por causa de vocês Deus me mandou na frente. Por Deus amar vocês, Deus fez isso comigo. O coração nobre entendeu a vontade de Deus, por isso Deus o honrou. Entenda que em toda essa tribulação, toda essa prova que você está passando, Deus ainda tem o comando da situação e a hora da honra vai chegar. E no momento que Deus te colocar em cima de uma carruagem, você não desça. Não desça de maneira nenhuma, porque os cachorros vão latir. Enquanto os cachorros latem, fique em cima da carruagem. Não saia de cima desta carruagem, porque Deus vai te colocar em cima dela. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus guarde a tua família. Deus abençoe teus filhos. Deus abençoe a tua casa. Deus venha nos guardar. Até a próxima oportunidade, querendo Deus. E lembre-se, deixa os cachorros ficarem latindo. Fiquem com Deus.